Muito bem, gente. Já aguardamos, né, os minutos iniciais, como sempre, né? A gente posta o link da aula ao vivo uns minutos antes da aula e aguardamos os 5 minutos iniciais para que todos conectem, né? E a gente dá início à nossa aula. Então, os materiais da aula de hoje, né? Os slides que serão utilizados durante a aula. A própria aula em si, né? Ela é gravada e os dois materiais são disponibilizados para vocês ali no nosso Classroom, né? Junto aos demais que já estão lá, né? Na aba Atividades do Classroom, vocês têm lá um tópico chamado Vídeos, Aulas ao Vivo. Os vídeos do contrato pedagógico e de todas as aulas anteriores já estão lá. O da aula de hoje também estará ali depois, né? Os slides, a mesma coisa, né? Na barra Atividades, vocês têm um tópico ali chamado Slides, e lá estão, né, os slides utilizados no contrato pedagógico e em todas as aulas anteriores. O slide da aula de hoje também estará disponível ali para vocês depois. Tá, gente? Vamos iniciar, então. No início de cada aula, eu sempre falo do calendário, para que ninguém, né, possa encontrar aí uma desinformação, né, ou se sentir desinformados. Muito embora a gente trabalhou isso no nosso contrato pedagógico no primeiro dia de aula, né, a gente trata de como vai funcionar a disciplina, né, processo avaliativo, prova, né, trabalho disciplinar, enfim, e outras tantas coisas. Foi um vídeo de 1 hora mais ou menos, que recomendo assistam quem não assistiu, né, ou quem pegou pela metade, mas o calendário, sempre no início de cada aula, eu retomo. Aí peço desculpas novamente aí àqueles que sempre ouvem, né, mas é importante porque eventualmente tenha algum aluno que precisa, né, ouvir, porque ainda não viu, né, no momento calendário. Acredito que já, né, agora, nas vias finais aí da disciplina, já devam ter assistido, né, os vídeos anteriores na íntegra, né, mas eventualmente pode acontecer. Então vamos lá. Calendário das nossas aulas. Começamos lá no dia 16/3, né, tivemos lá naquela primeira semana, então, aula no dia 16 e no dia 18, terça e quinta, correspondente ao conteúdo da semana 1, né, aula 1 e 2. E vocês tiveram lá no Moodle uma atividade avaliativa para fazer, valendo 1 ponto, cujo prazo de encerramento estava no guia do aluno. Arquivo esse que nós comentamos já lá no primeiro dia de aula, né? Vocês deviam abrir e anotar as datas para não perder os prazos das atividades, né? A atividade avaliativa 1, então, já foi, correspondente à semana 1. Na semana 2, dia 23/3 e 25/3, nós tivemos, então, o conteúdo da semana 2, que era a aula 3 e 4, né? Terça e quinta-feira. Então, vocês tiveram lá uma atividade avaliativa 2 para fazer no Moodle, né? Lá dentro da semana 2 está lá a atividade avaliativa 2 com prazo previsto no guia do aluno, né? Tem lá o dia e a hora que encerra, né, a atividade. Depois que ela fechou, não tem mais como fazer, né? Vale 1 ponto. Na semana 3, semana passada, né, nós tivemos a aula 5 e 6, correspondente à semana 3, então, terça e quinta-feira. E lá dentro da semana 3, né, no Moodle lá, vocês têm a atividade avaliativa 3 para fazer, valendo 1 ponto. Essa atividade avaliativa 3 também com prazo descrito lá no guia do aluno, né, com a data e a hora que encerra. Isso está registrado lá no guia do aluno, lá desde o primeiro dia de aula, né, o arquivo que foi comentado lá no vídeo, né, do contrato pedagógico. Pessoal, abram um arquivo, anotem as datas, para não perder os prazos das atividades, né. O prazo é composto por data, né, e hora de encerramento de cada uma delas. Fiquem atentos. Essa semana, 6/4 e 8/4, nós vamos ter a semana 4, né, a aula 7 e 8. Essa aula 7 e 8 corresponde à atividade avaliativa 4 que vocês têm lá no Moodle para fazer, dentro lá da semana 4, né, tem que clicar lá em semana 4, procurar ali a atividade avaliativa, está lá a atividade avaliativa 4, valendo 1 ponto. E o prazo de encerramento dela também está no guia do aluno, né, guia do aluno tem todas as datas aí de encerramento de cada uma das atividades avaliativas, a data e o horário que encerra. Fiquem atentos.
boa parte, né, de vocês já fez atividade avaliativa 1, a 2 e a 3, né? Diria assim que 90%, né, já fez as 3 primeiras avaliativas do Moodle. Mas tem um percentual que já perdeu a primeira, né, e está perdendo prazo aí, então fiquem atentos, não deixem de fazer as atividades, vale nota. Para fechar a nossa nota da N1, nós temos ainda um trabalho disciplinar, né, para entregar até 13/4, né, então 13/4 vocês têm o prazo final de entrega do trabalho disciplinar, que é para fazer e entregar ali no Classroom, conforme a gente mostrou lá no vídeo do contrato pedagógico, né. A gente abriu ali o trabalho, mostrou onde ele está, né, vocês abrem o arquivo, editam, enviam ele ali, depois de preencher o trabalho, né, fechar o arquivo, não se esqueçam de clicar em entregar para fazer a entrega do trabalho. Enquanto não clicarem em entregar, eu não recebo o arquivo, né, dentro do Classroom, então não esqueçam disso. Nesse dia 13/4, a gente tem uma revisão, né, dos conteúdos, a gente vai ter uma aula de revisão, conexão ao vivo, né, com exercícios também na segunda parte, exercícios de revisão. Dia 13/4 vai ser a nossa, nesta disciplina, né, a nossa última conexão ao vivo, porque no dia 15/4, né, no dia da prova, não tem aula ao vivo, né, dia 15/4 é só a prova, somente a prova, não tem outra coisa, né, nesse dia. Então, atenção, gente, 15/4, vocês têm a prova. Nesse dia, como é que funciona? É postado para vocês no mural do Classroom as nossas instruções de prova e o código da prova. Vocês vão ler as instruções, vão copiar o código e vão acessar o Moodle de vocês. Lá no Moodle, vocês vão procurar a disciplina de administração financeira. Abaixo lá da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer a prova final. Vocês vão clicar ali, vão inserir o código solicitado e vão fazer a prova. São 10 questões, né? Ao final da 10ª questão, vocês vão clicar lá em salvar e enviar, ela vai automaticamente salvar e dar a nota de vocês. Não esqueçam, né? Tem que fazer todas as questões da prova. Tem gente que vai lá, faz a primeira e aí já clica em enviar e salvar. Aí fechou a prova, enviou e acabou, né? Então, atenção a esses detalhes, né? São 10 questões a prova, né? Não tem como a gente fazer a primeira, clicar em enviar, encerrar a prova e achar que fez toda, né? Então, atenção, alguns detalhes aí são importantes, erros comuns aí que alguns cometem, né? Então, já estamos deixando aí um aviso importante. Média final, N1 mais N2 divididos por 2. As notas da N1 vocês sabem, né? As atividades avaliativas não mudam mais o trabalho, dá 10. A N2 também, né? É a prova final, tá? Somou, dividiu por 2, tem que dar no mínimo 6, né? Que é a média. Se ficar abaixo de 6, reprovado por nota, mas ainda tem uma alternativa que é a prova de substituição, né? A prova de substituição, ela substitui a menor nota. Então, ficou com uma nota baixa na N1 ou ficou com uma nota baixa na N2, faz a prova de substituição para substituir a nota menor. Claro, né? Com a ideia de tirar a nota suficiente para chegar na média, né? Uma prova de substituição que substitui a nota menor tem que dar uma nota suficiente para que, somada com a outra nota, dê uma nota mínima, média 6, né? Certo? Essa prova de substituição ocorre no Moodle no dia 8 de maio. Não tem código, não tem nada, né? Ficou abaixo da média, é só acessar lá, abaixo da semana 1, 2, 3, 4, ali abaixo da prova final vai estar lá a prova de substituição, somente para quem ficou abaixo da média, né? É só acessar e fazer a prova. Muito bem, sei que falamos isso em todas as aulas anteriores, né? Mas pergunto para vocês se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, né, sobre o processo avaliativo. Como é que tá, gente? Está todo mundo já tranquilo em relação a isso? Alguém tem alguma pergunta? O senhor vai postar a avaliativa da atividade 1, o gabarito? O gabarito da primeira atividade avaliativa eu posso postar para vocês. Tá, obrigada. Tá. Mais alguém? Felipe colocou ali nenhuma dúvida.
Muito bem, gente. Se ninguém mais tem perguntas a fazer, nem das avaliativas, nem do trabalho, nem da prova, nós vamos adiante. Sempre lembrando que as nossas aulas elas são divididas em 2 momentos. Né? A gente tem o primeiro momento, a gente trabalha o conteúdo do dia, depois intervalo, depois do intervalo chamada, depois da chamada, exercícios. A chamada é ao vivo online, os exercícios na segunda parte correspondem ao conteúdo da primeira parte, né? Faz parte do processo ensino-aprendizagem, é um outro momento reflexivo sobre o conteúdo trabalhado, em que vocês é que vão, então, realizar os esforços, né, para dar conta de fazer os exercícios. Os exercícios são, na minha visão, a parte mais importante da aula, porque é ali que vocês vão encontrar as dificuldades, né, vocês vão ter dúvidas ou perguntas a fazer, mais específicas, né, e aí nós continuamos, né, online aqui para atender as dúvidas e perguntas de vocês até o final da aula. Nos 2 momentos, tanto na primeira parte quanto na segunda parte da aula, vocês têm toda a liberdade, né, e se espera, inclusive, que seja assim, né, que vocês participem, né, trazendo as dúvidas e perguntas de vocês a qualquer momento, participando, habilita o microfone, faz a sua pergunta, enfim, para a gente poder trabalhar, tá? Então vamos começar o conteúdo Professor, propriamente dito de hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? ontem eu te mandei um e-mail, tu chegou a olhar? Eu vi agora, um pouquinho antes de começar a aula, né? Tu mandou resumo do trabalho. Eu não consigo fazer a correção prévia, tá? Eu faço a Aham. correção final do trabalho ali, mas se tiver alguma dúvida específica, né? Fica Não, à é só vontade para para saber fazer se é as tipo mais perguntas. ou menos aquilo que seria para fazer, sabe? O que é para Mas, fazer no trabalho, né? É fazer aqueles cálculos que pedem ali, né? uhum. Basicamente, tá? Tá, não, esses aí eu Tá fiz pedindo todos. ali indicadores de curto prazo, né? Quais são os Uhum. indicadores que estão ali? O LI, então vou calcular o LI, né? E aí vai fazendo aqueles que estão sendo solicitados ali de acordo com as fórmulas, né? Que a gente Sim, está aprendendo. Claro que do trabalho disciplinar ainda tem essas fórmulas dessa semana, né? De sim, terça e essas quinta que aqui que eu vocês não vão. consegui ainda. Deu uns valores Isso. muito estranhos, assim, muito fora do que acho que não seja, mas Uhum. também depende de como é que vai ser a aula hoje. É que na Claro, segunda parte, daí eles pedem para calcular, tipo, a análise do CP. Daí seria todas elas? Ou é só a primeira da outra parte? qual é a forma que está pedindo ali de curto prazo? É aquela que tem que fazer, né? Está Ah, tá. pedindo uma, está pedindo duas, diz ali, Sim. realizar os cálculos de análise de curto prazo, tal e tal. São aquelas Ah, que pedem ali, né? tá. Não, é aí que eu me confundi ali. Eu li a primeira parte, fiz elas numa parte, e depois eu fiz Sim, de novo, sabe? sim, Aí acho não, que eu não. fiz demais, então. Então tá. Tá, Tá bom, então, obrigada. tranquilo. Ô, Obrigado pela professor, pergunta. essa Sim, também é minha dúvida. Eu comecei a fazer ontem, daí estava ali elaborar os cálculos dos seguintes indicadores financeiros de curto prazo, LI e suas respectivas interpretações. Isso que eu não entendi. Se é só para fazer o LI ou se é para fazer todos. não, ele as suas interpretações, né? Cada uma das formas que a gente viu tem uma interpretação. Lembra que a gente falou Sim, sim. que o número tem um significado? Esse significado é a interpretação do número que foi encontrado, né? A gente faz o cálculo do LI e vai dar um número. O que significa esse número? É essa interpretação que tem que ser feita, né? Com relação ao LI. O que significa aquele resultado encontrado, né? O que se interpreta a partir daquele número ali. Tá, David? Tá, beleza. Certo? Valeu, obrigado pela pergunta. Muito bem. Legal, né, gente? Surgiu aí perguntas importantes aí, interessantes. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Muito bem. Sim, eu quero fazer. Certo, pode falar. Da atividade de apoio da aula 3, como que se faz aquela parte ali que eu não entendi muito bem. Aquela parte ali, tu está se referindo a quê? Da 10, da aula 3, da atividade de apoio do Moodle. Sim, atividade de apoio são 10 questões, né? Qual delas tu te refere? Aquela parte que diz assim,
Marque a alternativa correta, considerando as seguintes informações. Aí tinha que achar o passivo não circulante. Isso, tem que achar o passivo não circulante. É assim, né? Tem que ver quais são as contas que compõem passivo circulante, achar aquele elemento que falta para poder marcar a alternativa correta. Mas daí essa parte eu calculo o que daí? Tem que calcular as contas que fazem parte do passivo circulante para achar o valor dele, né? Sabe quais são as contas que fazem parte do passivo circulante? Tipo, calcular o PL mais o ativo não circulante mais o ativo circulante e o passivo circulante. O que tu quer encontrar ali naquela questão? Tu quer encontrar o passivo circulante, é isso? Quais são as contas o passivo que não compõem circulante. Isso, quais são as contas que compõem ele? O PL, o ativo não circulante, o ativo circulante e o PC. Não. Tu quer calcular o passivo não circulante. Isso. Ativo não faz parte da conta, né? Sim. Tu diria que o ativo faz parte do passivo? Então seria só, tipo... Tem que olhar para a estrutura do balanço, né? Lembro que na primeira aula dessa disciplina a gente fez uma revisão da disciplina de contabilidade, em que a gente viu ali a estrutura básica do balanço, a gente viu a estrutura básica do DRE. Tem que dar uma olhada nessa estrutura para ver quais são as contas que fazem parte do balanço patrimonial e dentro do balanço patrimonial, quais são as contas que fazem parte do passivo circulante, quais as contas que fazem parte do passivo não circulante, para poder dar conta de fazer essa atividade. Porque vamos imaginar a seguinte situação. Tu tem lá um passivo circulante. O valor do passivo circulante ele é resultado da soma das contas que fazem parte do passivo circulante. Então, se tu não sabe o passivo circulante, quer descobrir o valor dele, tem que somar as contas que fazem parte dele. Quais são as contas que fazem parte do passivo circulante? Temos lá, por exemplo, fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar, financiamentos a pagar. Somando essas contas que fazem parte dele, eu tenho meu passivo circulante. O passivo não circulante tem lá financiamentos de longo prazo, empréstimos de longo prazo, que somados dão o total do passivo não circulante. Eu tenho que descobrir o passivo não circulante e não sei, tem que somar aquelas contas ali. Patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido, eu tenho capital social, reservas de lucro, somados vai dar o total do meu patrimônio líquido. Aí, passivo circulante, mais passivo não circulante, mais patrimônio líquido, dá o total do ativo, o total do passivo, desculpa. Se eu tenho o total do passivo, eu tenho o patrimônio líquido e eu tenho o passivo circulante e não sei o passivo não circulante, a diferença é o passivo não circulante. É uma lógica matemática, né? Se o total do passivo é a soma do passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, e eu tenho o total do ativo e não tem um dos outros três, ele é o X da questão, né? É uma equação básica. Não sei se te ajudei, Janaína. Conseguimos chegar no raciocínio? Então, daí eu vou pegar o patrimônio líquido e vou somar com o passivo circulante. Para quê, Janaína? Para que tu vai somar? Para mim achar o patrimônio não... O patrimônio não circulante. Passivo não circulante. O não circulante não é a soma do passivo e do patrimônio. É dividido. Também não é dividido, né? Veja bem, o total do passivo é que é a soma do passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, né? Então, o total do passivo é a soma do passivo circulante mais passivo não circulante mais patrimônio líquido. Certo? Sim. Se tu quer descobrir o passivo não circulante, ele é o X da questão. Monta aí. Total do passivo igual passivo circulante mais o X, né, que é o passivo não circulante, mais o patrimônio líquido. Então o X tu vai ter que isolar ele, né? Então o X vai ficar de um lado da igualdade, o total do passivo está de um lado, vai passar
para o outro lado, né, o passivo circulante diminuindo, muda o sinal, vai passar o patrimônio líquido para o outro lado diminuindo, muda o sinal, tu vai ficar com X isolado, que é o passivo não circulante, aí tu vai descobrir o valor dele, tá? Tá, aham. Certo? Tenta fazer e depois me dá um retorno, ver se tu conseguiu encontrar, tá? Tá bom. Certo? Obrigado, Obrigada. Janaína. Mais alguém, gente? Muito bem, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? A gente vai começar então o conteúdo da nossa aula de hoje, que é a análise econômica. A análise econômica está dentro do contexto, né? Que a gente viu lá na primeira semana ainda, né? A análise econômico-financeira é composta por essas duas grandes análises, né? Análise financeira e análise econômica. Nós vimos aqueles dois quadros separadamente, né? Na análise financeira, a gente viu que tinha 4 conjuntos de análises. Análise financeira de curto prazo, que eram os cálculos de liquidez, eram 4 fórmulas, né? Análise financeira de longo prazo, que era as análises de solvência, né? São 5 fórmulas. Vimos a análise vertical, né? E vimos a análise horizontal, até a quinta-feira da semana passada, então encerrou a análise financeira, né? Essa semana a gente tem a análise econômica, né? Que era aquele outro quadro que a gente viu, e que tinham 3 conjuntos, né? De elementos ali de análise dentro da análise econômica, que era a análise de lucratividade, a análise de rentabilidade e a taxa de retorno sobre o investimento. São esses 3 conjuntos de análises, né, que fazem parte da análise econômica que a gente começa hoje. Tá? Tanto na análise financeira quanto na análise econômica, né, nós utilizamos sempre, né, nas nossas análises, balanço e DRE, né? Então, permanecemos agora na análise econômica utilizando esses demonstrativos dentro da sua estrutura básica, como a gente já sabe, né, e já viu em todas as outras aulas anteriores, né? E é importante que a gente tenha essa estrutura bem clara, né, em mente, para que a gente possa ter sucesso aí nos nossos cálculos. Então, alguma maior dificuldade, né, nessas estruturas, recomendo, né, estudar, né, bastante aí a estrutura, né, de um DRE e de um balanço, para a gente possa encontrar as contas, né, entender aquela estrutura e poder fazer os nossos cálculos, né. Claro que essa estrutura básica aí, né, de balanço, DRE, enfim, já é lá do primeiro ciclo, né, na disciplina de contabilidade gerencial, né, onde a gente aprende a montar um balanço, aprende a montar um DRE, né, a encontrar os valores das contas. Dora conectando. Bom dia, Dora. Então vamos começar a nossa análise econômica com seu conceito, né? Então esse estudo nas organizações busca avaliar a capacidade dessas organizações em ter desempenho, né, positivo, gerar lucro. Então as fontes em que se buscam as informações para identificar esse desempenho, né, seja ele positivo, né, com lucro, é o DRE e o balanço patrimonial, conforme a gente vinha falando, tá? Então, para isso, se realiza, então, os cálculos de indicadores aí de lucratividade, rentabilidade e taxa de retorno sobre o investimento, que vão indicar, né, esse desempenho, se esse desempenho está sendo positivo, está gerando lucro. Então, são 3 conjuntos, né, de fórmulas aí, cada uma delas, né, uma série de fórmulas para identificação, então, de rentabilidade, lucratividade e retorno. O primeiro deles, a lucratividade, né? A finalidade da lucratividade é identificar e avaliar, né, se os lucros foram atingidos a partir, né, da relação com a sua receita operacional líquida. Nós sabemos que a receita operacional líquida, né, ou as receitas, né, elas são registradas lá no DRE. Então, vamos lembrar minimamente, né, do DRE. Na primeira conta, né, do DRE, a primeira conta que aparece é o ROB, né, Receita Operacional Bruta.
e vão sendo feitas deduções, né, os custos, enfim, até chegar a outras receitas, né, outros lucros ali intermediários, né, um deles é a receita operacional líquida, que é a receita de vendas, né. Uma receita operacional líquida, a gente chega nela depois de fazer as deduções do ROB, né, ali os custos, e a gente chega nessa receita operacional líquida. Essa conta, então, né, vai nos ajudar a entender que o líquido das vendas, né, está gerando ou não gerando lucratividade, né, proveniente das vendas. Então, lucratividade me diz isso. O resultado que eu obtenho das minhas vendas está gerando um determinado nível de lucro, resultado positivo, sim ou não? Então, o primeiro cálculo de lucratividade é a nossa lucratividade bruta. Tá? Então, é o primeiro cálculo de lucro que a empresa consegue obter a partir do seu DRE. Tá? A fórmula da lucratividade bruta é o LOB, que é o lucro operacional bruto, dividido pelo ROL, que é receita operacional líquida. Dois valores estes, né, que são obtidos do DRE. Tá? E a gente tem aqui, então, um exemplo de DRE à direita ali na tela para vocês. Tá? Esse DRE, ele tem ali 3 anos, né? E nós estamos aqui olhando agora para o ano 2, tá? Para calcular, então, a lucratividade bruta desse ano 2, nós temos que pegar, então, identificar nesse DRE, esses dois elementos, o LOB e o ROL. Então, vou olhar ali a lista de itens do meu DRE e vou encontrar lá, né, receita operacional líquida, tá ali, né, o ROL. Qual é o valor do ano que eu vou fazer o cálculo do LB, lucro bruto, do ano 2, né? Tá lá, R$ 5.984.950. Põe na fórmula, na parte de baixo da divisão. Na parte de cima da divisão está o LOB, que é o lucro operacional bruto. Então, vou olhar a minha lista de itens do DRE, está lá, né? Lucro operacional bruto, ano 2, R$ 5.362.330. Põe na fórmula, dividir um pelo outro, né? Dá um índice de 0,896, multiplica por 100 para transformar para percentual. E chega-se, então, a uma lucratividade bruta de 89,60%. Então, no DRE desta empresa, para o ano 2, essa empresa tem uma lucratividade bruta de 89,60%. Para o ano 1 vai ser uma outra lucratividade bruta, para o ano 0 ali, né, também vai ser uma outra lucratividade bruta. Para cada ano, né, vai ter uma lucratividade bruta específica. Isso a gente precisa ficar atento também nos nossos exercícios, né, atividades avaliativas, prova, porque a gente tem que prestar atenção, né, de qual ano, né, está se pedindo a lucratividade bruta, tá? E claro, né, gente, ter atenção aí às siglas, né, tá? LOB no DRE é o nosso lucro operacional bruto, o ROL é a receita operacional líquida, tá? Então a gente tem que saber o que significa as siglas, inclusive é importante anotar, né, conforme está aqui no slide para vocês, a sigla e o seu significado, tá? Para conseguir achar os valores no DRE e fazer o cálculo. O cálculo em si é uma matemática muito básica, muito simples, né? As operações que a gente aprende ainda lá no fundamental, né? Dividir e multiplicar, né? Nada de surpresa. O importante aqui é identificar de qual ano a gente tem que calcular, né? Nossa lucratividade bruta e achar, né? Os valores corretos aqui, as contas corretas, né? Para colocar ali na fórmula, tá? Não há dificuldade, acredito eu, mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a lucratividade bruta? Não tem nenhuma resposta por extenso? Desculpa, qual a pergunta? Não tem nenhuma resposta por extenso, como nas outras tinha que analisar, identificar se ela era boa para a empresa ou não. Essa aí eu só coloco o resultado de ponto. Essa te dá uma resposta muito direta, né? Ela te diz ali, teve lucratividade positiva ou não, né? Se o percentual foi positivo, tu teve uma lucratividade positiva, né? Então a empresa teve lucratividade, né? Se o número for negativo, ela não teve lucro, né? Não teve lucratividade bruta, né? Basicamente é isso. Bem simples a análise, tá?
Muito bem, gente. Vamos agora à lucratividade operacional, né? Na lucratividade operacional, nós temos o LOL dividido pelo ROL, né? Esse LOL aí não é o League of Legends, tá? Esse LOL aí é o lucro operacional líquido. Então, a gente tem que encontrar essa conta, né, no DRE, né? Então, LOL, vou olhar lá a lista de itens do DRE, e tá lá, né? Lucro operacional líquido antes do imposto de renda e contribuição social, né? É esse o LOL, tá? O cálculo aí pede do LOL, né? O lucratividade operacional do ano final 2, então tá ali o valor, né? Do LOL, 4.827,35. Dividido pelo ROL, receita operacional líquida. Então tá lá o ROL do ano 2, 5.984.950. Substitui os dois valores na fórmula, divide um pelo outro, dá um índice de 0,807, multiplica por 100, fica então 80,65% de lucratividade operacional. O resultado é um percentual positivo, a empresa teve então uma lucratividade operacional positiva. Tá? De novo aqui, o cálculo é muito simples, né, operações básicas da matemática. A gente tem que saber identificar no DRE, né, as contas, né, o LOL e o ROL. Para isso, né, anotem, né, para vocês aí o significado da sigla, né, porque na fórmula tem a sigla, eu tenho que saber o que significa o LOL, então, né, então lucro operacional líquido, para poder achar no DRE. Se não souber, né, a sigla, se não anotar a sigla, se não estudar, não vou saber achar, né, então anotem. LOL, lucro operacional líquido, ROL, receita operacional líquida. Tá? Então, nesse exemplo que a gente está vendo aqui, no DRE, nós já vimos que essa empresa tem uma lucratividade bruta positiva, ela tem uma lucratividade operacional positiva, né? A empresa está indo bem em termos de lucratividade. Né? Alguma pergunta, gente, sobre a lucratividade operacional? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Muito bem. Agora nós temos então o terceiro cálculo de lucratividade, que é a lucratividade ou resultado não operacional. Nós temos aí para este item duas possibilidades de sigla, tá? Na nossa apostila, a gente está utilizando ali o RNOP, né? Que é resultado, não confundir com receita não operacional, né? O RNOP aqui é resultado não operacional, tá? Mas ele também pode constar na bibliografia, em outros estudos aí, outros autores, como LNO, que é a lucratividade não operacional. É a mesma coisa, tá? Resultado não operacional, RNOP, e LNO, lucratividade não operacional, né? É a mesma fórmula, tá? É a mesma coisa. Ele é calculado pelo RNO menos o DNO sobre o ROL. O que é o RNO, né? É a receita não operacional. O DNO é a despesa não operacional. E o ROL a gente já sabe, né? Já viu em outras fórmulas ali, que é a receita operacional líquida. 3 elementos, então, na fórmula, que são lá do nosso DRE, né? Tem que fazer primeiro a subtração na parte de cima da divisão, o resultado da subtração, dividir pelo ROL, vai dar um índice, vou multiplicar por 100 para achar o percentual de resultado não operacional. O importante aqui é que ele mede, né, o resultado da empresa de outras atividades que não são provenientes da operação da empresa, né, de outros elementos, né, de outros recebimentos que ela tenha não relacionados à sua atividade fim. Tá? Então, olhando aqui esse outro DRE, temos também ali ano 1, ano 2 e ano 3, e está pedindo aqui o cálculo do RNOP, né, do resultado não operacional do ano final 1. Então, vamos ver lá, né? O ROL está aqui, receita operacional líquida, o valor de R$ 8.385. Outro item, né, que se pede no nosso cálculo é o RNO. Tá? O RNO
é uma receita não operacional. Então, essa empresa aqui é uma empresa, é um comércio, né, comercial sem rumo. E ela tem lá, né, no resultado dela, não operacional, ela tem lá os aluguéis recebidos e ela tem a despesa extra operacional. O aluguel recebido, né, é uma receita não operacional, ela é um comércio, né, ela não é uma empresa que aluga imóveis, né, então o aluguel de imóveis aqui, né, os aluguéis recebidos, é uma receita que não faz parte das operações da empresa, por isso está dentro de resultado não operacional. Então os aluguéis recebidos são uma receita que é proveniente de outras coisas, não operacionais, R$ 850. E nós temos as despesas extra-operacionais, ou seja, são despesas provenientes, né, dessa receita, que não é uma receita operacional, então tem também a ela atrelada uma despesa que não é operacional, é extra-operacional, no valor de R$ 320, está aqui. Então isso vai para a nossa fórmula, para o nosso cálculo, né, receita não operacional, os R$ 850 do aluguel, menos a despesa não operacional, as despesas relacionadas, né, a esse aluguel, são os R$ 320, diminui um do outro e divide pelo ROL, né, que é a receita operacional líquida, R$ 8.385. Dá um índice de 0,063, multiplica por 100, dá um resultado não operacional de 6,3%. Então, essa empresa tem uma lucratividade não operacional, né, um resultado não operacional, de 6,3%, é positivo, né? Certo? Então, aqui é importante esse conceito. A empresa é uma empresa comercial, e ela tem lá um aluguel de alguma coisa, né? De uma peça, de um imóvel, de um terreno, e esse resultado é chamado de resultado não operacional ou lucratividade não operacional, e esse aluguel que ela tem está dando resultado, né? Um resultado não operacional de 6,3%, resultado, portanto, positivo. Até o momento, né? Os cálculos que a gente viu foram sempre resultado positivo aqui, né? Uma lucratividade bruta positiva, uma lucratividade operacional positiva, a gente viu um resultado não operacional, lucratividade não operacional positiva. Mas, se a gente encontrar, né, um percentual negativo, né, em algum deles, né, menos tantos por cento, vai significar que a empresa teve uma perda, né, um resultado negativo, né, um prejuízo em relação àquele cálculo de lucratividade. Tá, gente? Dúvidas, perguntas? Como é que ficou esse cálculo agora para vocês? Tá tranquilo, agora entendi. Tranquilo? Legal, Franciele, obrigado. Tranquilo, senhor. Obrigado. A Adriana também mandou tranquilo ali no chat. Muito bem, gente. Desses três iniciais, né, esse aqui talvez fosse o que desse mais dificuldade de entendimento só lendo a apostila, né, por causa desse conceito aí do não operacional, né. Eu acredito, então, que ficou tranquilo a partir dessa explicação. Claro que depois, na hora de fazer os exercícios, né, na segunda parte da aula, vocês vão enfrentar, né, as dificuldades de fazer esses cálculos, e aí possam surgir mais dúvidas, né. A gente vai estar aí juntos para trabalhar essas dúvidas de vocês. Vamos ao próximo cálculo de lucratividade, é o quarto cálculo agora da lucratividade, né? A gente viu a lucratividade bruta, a lucratividade operacional, a lucratividade não operacional, o nosso RNOP, né? E agora a lucratividade do exercício, tá? Essa lucratividade do exercício, ela é dada pela fórmula LOL, que não é o League of Legends, né, que é o lucro operacional líquido, mais ou menos o RNO, que é o resultado não operacional. Muita atenção aqui, né? Muitos têm dúvida com relação a esse mais ou menos, né? O resultado não operacional, ele pode ser um positivo ou negativo, né? Então, se ele for um número positivo, eu vou somar, se ele for um número negativo, eu vou diminuir. Por isso esse mais ou menos aqui, tá? Depende do RNO. Eu vou diminuir ele do LOL se ele for negativo, vou somar ele com LOL se ele for positivo. Muito bem. Dividido pelo ROL, vai dar um índice multiplicado por 100, vai dar o percentual, né, de lucratividade do exercício. Então, as siglas é o LOL, lucro operacional líquido, o RNO, o resultado não operacional,
e o nosso ROL, receita operacional líquida. Então vamos lá, né? O LOL no nosso DRE. Está aqui, né? Vou olhar as contas, vou achar lá, né? O LOL. Lucro operacional líquido, está ali, né? Está pedindo do ano 1, então vou pegar da coluna do ano 1 o LOL do ano 1. R$ 2.315. Muito bem. Mais ou menos o RNO, né? Que é o resultado não operacional. Então, eu vou olhar ali no meu DRE, está ali. Resultado não operacional. Está o valor lá 530. É positivo. Então, é mais 530. Se fosse negativo, seria menos 530, né? Positivo é mais. Somo os dois valores, o resultado da soma eu divido pelo ROL, né? O ROL está aqui. Receita operacional líquida do ano 1, está ali 8.385. Divido dá um índice, né? Dá 0,339, multiplica por 100 fica 33,9%. Lucratividade do exercício, 33,9%. Lucratividade operacional positiva. A empresa está gerando lucratividade no seu exercício. Tá? Então, tivemos aí 4 cálculos de lucratividade, né? Todos eles positivos, indicando lucratividade positiva. Alguma dúvida, alguma pergunta? Aqui na lucratividade do exercício, né? O cuidado é com esse mais ou menos RNO ali, né? Tem que ter atenção se o resultado não operacional que está no DRE ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo, soma. Se ele for negativo, diminui. Né? Muito bem, gente. Se não tem nenhuma dúvida ou pergunta, né, nesse lucratividade do exercício, vamos adelante. Bom, a nossa próxima fórmula de lucratividade é a lucratividade líquida do exercício, é o LLE. Tá? O LLE é dado pela seguinte fórmula, que é o LAIR menos o PIR-CS sobre ROL vezes 100. O que é cada uma dessas siglas, né? Elas representam uma conta ali do DRE. Então é importante a gente entender, né, e saber o que é cada sigla. O que é o LAIR, né? O LLA-IR. É o lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social. Tá? O LLA-IR é o lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social. Então vamos olhar aqui no DRE, né? O nome das contas até chegar lá, né? O lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social. Está aqui, né? Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social. Está pedindo do ano final 2. Está aqui o valor, né? 4.827.035, que eu vou colocar na minha fórmula. Menos o PIR-CS. O que é o PIR-CS, né? É a provisão de imposto de renda e contribuição social. Está logo abaixo, né? Está ali. Provisão do imposto de renda e contribuição social. Do ano 1 é 1.158.488,40. Na contabilidade, o que significa quando o número está entre parênteses? Ele é um número que a gente precisa deduzir, né? Então, é menos este valor. Então, por isso, na fórmula está ali, né? LLR menos o imposto, né? Está ali, então, um menos o outro. Um menos o outro, a gente vai dividir pelo ROL. Está aqui, a receita operacional líquida do ano 2, R$ 5.984.950. Então, um menos o outro, dividido pelo ROL, deu 0,613 vezes 100, transforma para percentual, né? Então, a lucratividade líquida do exercício é de 61,30%. Importante aqui, gente, compreender bem, né, o significado dessas siglas, anotar o significado das siglas para achar, né, as contas aqui no DRE, né? Nós estamos aqui sempre no DRE para vocês identificarem elas. Dúvidas, perguntas do LLE? Não, tudo tranquilo. Tranquilo? Legal. Repito de novo, né? São cálculos. A matemática é simples, né?
É mais, menos, divide, multiplica. Isso é muito básico. O detalhe aqui é saber identificar a sigla, né, e olhar a conta no DRE para poder fazer o cálculo, né? Tá? Conseguiu fazer essa identificação, com certeza está meio caminho andado. Aí. Claro que não pode, né, cometer algumas falhas na matemática para achar o resultado, tá? Sempre lembrando, né, primeiro a gente faz a divisão, primeiro a gente faz a soma, né, ou a subtração, para depois fazer a divisão, né, nos nossos cálculos, né? Tá? Muito bem, agora nós vamos ver os nossos conceitos e fórmulas, né, de rentabilidade, tá? Então, hoje a gente está vendo, né, lucratividade e rentabilidade e as suas fórmulas, né? Para quinta-feira vão ficar as taxas de retorno de investimento, né, da nossa análise econômica. Então, o segundo conjunto de fórmulas da nossa aula de hoje é a rentabilidade, né? O conceito de rentabilidade, ela se refere ao desempenho econômico da organização, né? Essa organização está obtendo um desempenho econômico positivo, ela está sendo rentável, né? O objetivo vai ser demonstrar esse retorno, né, num determinado período, né, que a empresa possa estar analisando. Uma rentabilidade pode ser mensal, pode ser semestral, pode ser anual, dependendo da janela, né, de análise. Às vezes a empresa pode ter um DRE, né, mensal, pode ter um DRE semestral, pode ter um DRE anual. Uma rentabilidade sempre daquele período, né, analisado. Se o DRE é anual, a gente está calculando a rentabilidade no ano, né? Se a gente tem um DRE mensal, a gente está fazendo o cálculo da rentabilidade daquele mês, tá? Então, esse é o objetivo da rentabilidade, né? Demonstrar aí, através do lucro que foi obtido naquele exercício, né? Naquele período, né? Comparando aí com os capitais que foram investidos na organização. Então, quais são os capitais investidos na organização, né? A gente tem capital próprio da empresa, que é investido nela mesma, né? A gente tem capital dos sócios, a gente tem capital de terceiros, enfim, que vão gerar algum tipo de resultado, de rentabilidade, a partir das operações da organização, tá? Bom, um dos primeiros, né, cálculos de rentabilidade é o retorno do investimento, que é aquilo que a gente viu, né? A rentabilidade é ver esse retorno, né, desse valor que foi investido pelos sócios, por terceiros, né, pela própria organização. Então, uma das primeiras coisas é verificar, né, qual é o tempo que vai levar para retornar, né, aquele valor investido. Tá? A gente chama isso de PRI, que é o prazo de retorno de investimento, que é obtido através, né, da divisão do investimento total pelo lucro total. Tá? São dois valores que, divididos, então, vão dar um prazo em número de anos. Tá? Então, é 1 ano, 2, 3, 4, 5, é 2,5 anos, 3,5, 3,7 anos, é 0,5 anos, ou seja, é menos de um ano, né? É meio ano. É em número de anos que se tem esse resultado aí, dessa divisão do investimento total pelo lucro total. Tá, gente? Então, vamos ver um exemplo de cálculo aqui. Uma empresa que tem um investimento total de 120 mil e teve, né, como resultado, um lucro de 52 mil. Põe na fórmula, né? Investimento total 120 mil dividido pelo lucro de 52 mil, deu ali 2,3, e como é em número de anos, o resultado, né, são 2,3 anos, tá? Que essa empresa vai levar, né, para ter de volta esse investimento de 120 mil que ela fez. Então, daqui a 2,3 anos, esse investimento de 120 mil, né, retornou todo, né, foi todo automaticamente retornado para a empresa através das suas operações. Certo? Dúvidas sobre esse cálculo? Não. Ok. Vamos ver mais um exemplo. Agora, uma outra empresa, ela teve um investimento total de 235 mil
e teve um lucro de 25.510, tá? Qual seria o prazo de retorno desse investimento? Então, nós temos aí, né, os 235 mil dividido pelo lucro obtido, 25.510, e essa empresa vai levar aí quase 10 anos, né, 9,25 anos, para que esse valor investido retorne, né? Então, isso é um tipo de análise também importante, né, para a empresa saber se deve ou não fazer um determinado tipo de investimento, ou aos próprios investidores, né, que vão, enfim, aportar recursos numa organização, né, poder fazer esse cálculo e verificar quanto tempo eu vou levar, né, se eu investir nessa empresa, para obter meu capital de volta, né, e a partir daí eu começar a ter lucro, né, efetivo. Tá? A gente já viu no primeiro exemplo, né, que o prazo era mais curto, nessa aqui o prazo é mais longo, né, porque essa relação aí, investimento-lucro obtido, né, ela é mais distante, quase 10 anos. Muito bem. Depois deste primeiro cálculo de rentabilidade, vamos para o segundo, chamado RCP, né, rentabilidade de capital próprio. A gente viu ali que a rentabilidade se refere, né, essa relação, né, de rentabilidade com relação ao tipo de investimento que foi feito, capital próprio, capital de terceiro, capital total. Primeiro é em relação ao capital próprio. Tá? Então ele vai analisar o retorno, né, que se gera, ou que a empresa gera, através dos seus recursos próprios, recursos da empresa. Tá? Ela está gerando retorno a partir do seu recurso próprio, é isso que diz o RCP. O RCP é o nosso LLE dividido por PL vezes 100. O que é o LLE? É o lucro líquido do exercício. Então, este é um elemento de DRE, né? Na última linha do DRE, a gente tem lá o lucro líquido do exercício. Dividido por PL. O que é PL? É patrimônio líquido. Onde é que está o patrimônio líquido? O patrimônio líquido está no balanço patrimonial, né? Então, nós vamos ter que olhar esse outro demonstrativo. Então, cálculo de rentabilidade, eu preciso do DRE e preciso do balanço para poder fazer a rentabilidade de capital próprio. E aqui no nosso exemplo, né, nós temos aqui o cálculo do RCP para o ano final 2. Então, obviamente, né, eu vou procurar nesse balanço patrimonial, né, o patrimônio líquido do ano final 2 e no DRE o LLE do ano final 2. Então, tem aqui, né, o primeiro quadro, é um DRE, tem ali, né, a coluna do ano final 2, do ano final 1, do ano final 0. Vou olhar lá na última linha, o ano final 2, o LLE, lucro líquido do exercício, né? 3.668.546,60 centavos. E vou dividir esse valor pelo patrimônio líquido que está no balanço. Então, no quadro à direita, tem o balanço patrimonial do ano final 2, do ano final 1, do ano final 0, né? Lá no passivo, né? Abaixo, lá do passivo circulante, fornecedores, obrigações, passivo não circulante, eu tenho patrimônio líquido. Patrimônio líquido dessa empresa no ano final 2, está lá, né? 6.254.291. Muito bem. Divido um pelo outro, dá um índice 0,5866 vezes 100. Eu acho uma rentabilidade de capital próprio de 58,66%. Significa que essa empresa, né, a partir do capital investido pelos sócios na organização, ou seja, o capital próprio que está lá no patrimônio líquido, ela consegue gerar uma rentabilidade de 58,66% ao ano, né? Observando somente o ano de 2002, né? Esse ano de 2002 aí, né? O dinheiro que os sócios colocaram na empresa teve uma rentabilidade de 58,66%, né? Dúvidas? Perguntas sobre esse cálculo de rentabilidade próprio? Essa rentabilidade pode ser acima de 100%? Pode. Então tá. Pode ser de 100, 200, 300%, né? É mais raro, é mais difícil, né? As empresas atingirem essa capacidade de rentabilidade sobre o capital próprio, mas é possível, sim. A rentabilidade ela não tem um limite, né? Mais alguma pergunta? Não.
Muito bem. Vamos ao próximo cálculo de rentabilidade, então. Agora a rentabilidade do capital social. Tá? A rentabilidade do capital social, ela vai se referir, né, a um capital que foi integralizado, ou seja, aquele capital que de fato já foi colocado na empresa, né? O patrimônio líquido ele considera, né, todos os capitais, inclusive aqueles que ainda vão ser colocados pelos sócios. No caso do capital social, é somente o capital que já foi integralizado, né? Aquele capital que o sócio já efetivamente colocou na empresa. Então, essa é a rentabilidade do capital social, sobre o capital que já foi efetivamente integralizado, já foi colocado na empresa. Então, a sigla é RCS, Rentabilidade de Capital Social, que é o nosso lucro líquido do exercício, lá do DRE, dividido pelo capital social, lá do balanço patrimonial, né? Lembrando que o capital social é aquilo que foi efetivamente, né, integralizado já pelos sócios. Caso não apareça esse dinheiro, só apareça o patrimônio líquido, eu posso usar ele, só ele? No caso do capital social, né, se não tiver e pedir a fórmula, né, no exercício tiver só patrimônio líquido, aí tu usa o patrimônio líquido, né? Tá. Tá? Nesse caso vai significar o quê, né? Que o que tu tem de patrimônio líquido já foi integralizado. Tá. Tá? Tá bem. Depende da situação, né? Então, às vezes, no meu patrimônio líquido, eu tenho o total, considerando o que foi integralizado e o que ainda não foi. Sim. Quando eu tiver só patrimônio líquido ali e não tiver o capital social ali separadamente, né? Então vai significar que tudo já foi integralizado, então tem só patrimônio líquido porque já foi, né, integralizado tudo, tá? Tá. Tá bem. Muito bem. Então, a gente divide o lucro líquido do exercício, que é lá do nosso DRE, pelo capital social, que é aquilo que foi integralizado de fato já pelos sócios. Então vamos lá, né? Nós temos aqui à direita um quadro que é um DRE, e lá no final do DRE nós temos o lucro líquido do exercício. E esse RCS aqui do ano final 1, né? Vou pegar lá R$ 1.849, lucro líquido do exercício, e vou dividir pelo capital social do ano final 1 dessa empresa. À esquerda, nesse quadro, nós temos o patrimônio, o balanço patrimonial, e nós temos aqui, então, do lado direito desse balanço, né, dentro do patrimônio líquido, o capital social, que é 20.585. Então, a gente divide um pelo outro, dá um índice de 0,90, multiplicado por 100, dá 9% de rentabilidade do capital social. Então, olhando somente para aquilo que já foi integralizado pelos sócios, né, esse valor, né, integralizado está gerando um resultado, né, de 9% sobre o valor investido. Então, essa é a nossa rentabilidade do capital social. Muito bem. Sobre este cálculo, sobre a rentabilidade de capital social, ficou tranquilo? Sim. Ô, professor, Sim. daí lá no trabalho da rentabilidade, eu tenho que usar todas essas fórmulas, hein? Quais rentabilidades pede ali no trabalho? Pede todas? Ou tem algumas específicas que estão citadas ali? Dei uma olhada no trabalho e vejam o que ele pede, tá? Em geral, diz ali, realizar os cálculos de análise econômica de rentabilidade, RCS, ou só RCS mais um, né? Tem que olhar o que pede o trabalho, tá? Conseguiu olhar? O trabalho disciplinar está ali na barra atividades do Classroom, né? Tem o tópico lá, trabalho disciplinar. Clique no arquivo, né? E vejam o que pede lá. Aí faz o que pede, tá? É, PDRSP, suas respectivas interpretações. Isso, é isso aí.
tá? Muito bem. Tá, gente? No trabalho, vocês leem ali o que está pedindo e faz só o que pede, tá? Não precisa fazer todos, precisa fazer aqueles que pede ali. Certo? Tá no texto, eu né? fiz. Tá escrito ali. Tá Tá? bom. Eu fiz um monte de coisa aqui. Mas que bom, né? Se já fez, coloca, né? Igual no trabalho, e considera ali, né? É que na primeira parte aqui, eu fiz a primeira parte o que pede ali, né? Aí na Aham. outra parte lá que diz para elaborar os cálculos, daí, tipo, tá dizendo elabore os cálculos dos indicadores financeiros de CP e tal e tal. Aí, tipo, eu Aham. fiz todos de todos, sabe? Sim, entendi. Não, não tem problema, né? Se fez, coloca lá. A gente É porque considera na depois daí correção. pra achar as interpretações do resultado, por isso que daí eu fiz, porque daí eu não tava achando direito. Eu fui por Sim, partes, sabe? Lendo na apostila, daí ali claro. eu tive que fazer tudo daí. Eu achei que fosse. É que Mas daí lá agora, embaixo tem mais espaço ali para vocês digitarem texto, né? Por isso sim. que ficou lá embaixo. Uhum. Mas Tá, não. tranquilo, se fez, não tem problema. Coloca ali junto, tá? Tá bom então. Certo? Obrigado. Muito bem, gente. Então já vimos aí mais um cálculo de rentabilidade, né, do capital social. O próximo cálculo de rentabilidade é o cálculo de rentabilidade do capital total. Então a gente viu rentabilidade de capital próprio, rentabilidade de capital social, agora rentabilidade de capital total, que é o RCT. O RCT ele é dado pela fórmula LLE dividido por AT vezes 100. Então, LLE é um elemento do DRE, né? É o lucro líquido do exercício, dividido pelo ativo total. O total do ativo, né? Lá do balanço. Então, RCT, a avaliação, né? Entre balanço e DRE, né? Seus respectivos elementos. O resultado da divisão multiplica por 100 e a gente vai achar um percentual de rentabilidade de capital total. Muito bem. Aqui, neste exemplo, né, a gente está calculando o RCT do ano final 1. Então, eu vou pegar o LLE do ano final 1, né? Está aqui do lado direito o quadro do DRE, tem 3 colunas ali, né? Ano final 1, 2 e 3. Eu vou pegar lá do ano final 1, a última linha lá do DRE, lucro líquido do exercício, 1.849. Vou dividir pelo total do ativo do ano 1. O balanço está aqui do lado esquerdo, né? O ativo, então, fica lá na última linha, né? Do nosso balanço patrimonial, está lá, total do ativo, né? Ano final 1, 45.074. Então, divido, né? O LLE, 1.849, pelos 45.074, dá 0,041 vezes 100, transforma, então, para percentual, dá 4,1%. Significando que há um retorno, né? Uma rentabilidade de 4,1% sobre o capital total investido na empresa. Certo? Esse é o resultado, né? É a análise aí. Um retorno de 4,1% de rentabilidade sobre o capital total investido nessa organização. Essa nossa terceira rentabilidade, né? Além, é claro, do prazo de retorno de investimento. Né? Em rentabilidade, a gente viu a primeira o prazo de retorno de investimento, depois a gente viu rentabilidade de capital próprio, rentabilidade de capital social e agora a rentabilidade do capital total. A matemática, de novo, né? Tranquila aqui, né? Divisão, multiplicação. A gente tem que ter atenção de qual ano, né? Que está sendo pedido, né? O cálculo, para não pegar de um ano diferente, né? E identificar as contas, né? Lá no DRE e no balanço. Em geral aqui, os erros mais comuns, né? Dessas fórmulas vou fazer o cálculo, acabo pegando, né? Os valores de um ano que não é o ano que está sendo pedido, né? Às vezes também, na hora de fazer a digitação na calculadora, né, digita ali um valor errado, enfim, na hora de fazer a operação também, né, alguns, é divisão, clica na multiplicação, é um resultado totalmente diferente, né, são os erros mais comuns aí que acontecem nesses cálculos, tá, e claro, né, acontece também do pessoal acabar pegando, né, uma outra conta do DRE ou uma outra conta do balanço, né, que não é aquela que está pedindo na fórmula. Um outro erro comum aí que acontece
e o pessoal não acha o resultado, às vezes, por causa disso. Tá? Então, muita atenção aí. Né? O que mais, né, interfere aí no resultado, né, desses cálculos, dessas fórmulas, realmente é a questão da atenção, né, daquilo que está sendo pedido naquele cálculo. Muito bem. Agora eu me achei porque que me dava uns números loucos. Porque eu multiplicava por 100, só que eu não botava o porcento. Daí, tipo, me dava o número inteiro. Daí não é assim, né? Olha o exemplo aqui do botar o RCT. porcento para ele diminuir em porcentagem, isso? Olha o exemplo aqui do RCT, né? O resultado é 0,041 vezes 100. Aí vai dar 4,1%. É que eu não fazia ele ficar o porcento, sabe? Por isso que me dava um número muito grande. Aí agora eu achei onde é que eu tenho que fazer para ele ficar em porcentagem e dar um número menor. Certo, não sei exatamente o que tu tá fazendo na tua calculadora aí, né? Mas o resultado é percentual, né? Sim, tem que fazer o índice vezes 100, tá? Sim. Não, agora eu achei onde é que tá. Tá certo agora. Quer dizer, acho que tá, né? Sim, vamos ver os exercícios, né? Vamos fazer os exercícios. Os exercícios são muito importantes por causa disso também, né, gente? Vocês estão exercitando, né? Não vale nota ainda, né? Os exercícios é para fazer essa prática dos cálculos, contato com o conteúdo, né? Ter as dúvidas, as perguntas, para conseguir, enfim, né? Se esclarecer e na hora de fazer aquilo que vale nota, a gente já fez exercício, já sabe como é, né? Então, reforço aí sempre que a segunda parte da aula com exercícios, né? Eu considero a mais importante sempre de cada aula, tá? Muito bem, legal, né? Vamos ao intervalo, gente? Podemos fazer esse intervalo? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta antes? Felipe colocou tudo certo aí no chat. No meu são 10h15, então 15 minutinhos de intervalo. A gente retorna às 10h30. Aí às 10h30 a gente faz a chamada, que é ao vivo, online, abre a chamada, chama os nomes de vocês, vocês respondem para a presença. E depois da chamada, os nossos exercícios ali no Classroom, né? Vamos ter, é uma mescla, né? Vai ter exercícios sobre conceitos que a gente viu aqui, né? Desses cálculos, e claro, cálculos também, né? Que a gente precisa exercitar aí para identificar, né, as dificuldades, né? E fazer os acertos aí de cálculo para sair bem depois, né? Nos avaliativos e prova, enfim. Ok, gente? Então, um intervalinho. 15 minutinhos aí para fazer um lanche, né? Tomar um cafezinho. Ninguém precisa desconectar, né? Só fecho o microfone e a câmera. E abro o microfone e a câmera de novo às 10h30 para a chamada. Tá, gente? Até daqui a pouco, então.